Boa noite. Deixa eu conectar aqui o meu fone de ouvido. Estamos ao vivo para falar, para debater, para discutir, para dialogar sobre a representação do negro na mídia. Então hoje a gente tem a nossa convidada mais que especial, Monique dos Anjos. E eu sou virginiana, então eu gosto de fazer coisas que tenham começo, meio e fim, que tenham propósito. Eu gosto de fazer coisas em que eu tenha um tema e a gente possa discutir sobre esse tema. Então eu meio que vou sistematizando tudo. E hoje então, o lançamento dessa iniciativa de abordar, de falar, de dialogar sobre a representação do negro na mídia. Como que o negro é visto, como que o negro, como que a mídia em si cria a imagem do negro na mídia. Então, eu quero convidar aqui, deixa eu ver se Monique já está por aqui, para participar desse nosso encontro de hoje. Outras pessoas também vão vir falar de outros temas. Aqui a Monique já entrou. Estou ansiosa, estou com muita saudade de Monique. Estou ansiosa. Olha ela aí, Boa gente! noite, tudo bom, Boa noite. querida? Tudo e com você? Tudo ótimo. Você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo ótimo, É? Então tá tá bom. ótimo. E você Então tá também tá bom. me ouvindo bem? Sim, sim, tá perfeito. Então tá bom, tô aumentando aqui para ficar enquadramento certinho. Que legal também, já tudo preparado. Olha, eu tô muito feliz de receber a Monique aqui para a gente conversar sobre esse tema, para que a gente possa abordar essas questões. A Monique, que é uma profissional que trabalhou em muitas revistas, no Brasil e também fora do Brasil, né, Monique? Hoje é produtora de conteúdo, então a gente vai discutir aqui durante essa 1 hora, a live vai ficar gravada para que outras pessoas possam assistir em outro momento. E o propósito é esse, a gente falar sobre essas questões, como que é tratada a imagem do negro dentro dessas mídias, e a Monique vai poder falar isso pra gente. Então, Monique, fique à vontade, se quiser se apresentar, falar, né, quem você é, melhor, né, eu Certo. acho que é Monique por Monique mesmo, e a gente já emenda na conversa. Tá ótimo. Eu vou me policiar porque eu tenho o costume de falar muito rápido, né? A gente conversou antes e eu falei, Paula, Carol, me fala sobre tudo que a gente pode falar e não pode deixar de fora, porque eu tendo a me estender. Mas, então, eu vou falar um pouquinho para contextualizar da minha trajetória como jornalista. Eu comecei a trabalhar em redação já no primeiro ano do curso de jornalismo. Eu me lembro que eu comecei como atendimento ao leitor em uma revista de horóscopo. Acho que a gente, assim, logo depois essa revista já fechou e eu lembro que lá que eles falaram, poxa, Monique dos Anjos é um nome bacana, assina assim. E aí pegou, né? Ficou Monique dos Anjos. E em 2000 entrei na redação da revista Super Interessante. E foi um momento bem bacana, porque a revista estava passando por uma transição enorme. Adriano Silva estava assumindo a direção da revista, eles queriam deixar a revista com um ar mais moderno, mais atual, conversando com um público um pouco mais jovem. E eu entrei nesse início selecionada pelo Adriano Silva, que eu conheci num processo seletivo bem padrão mesmo, sabe? Assim, a minha entrada na Editora Abril foi naquele molde, uma amiga levou o currículo no RH, comecei a participar de entrevistas, enfim. E até uma sugestão que eu queria dar, e uma coisa que eu fiz muito como jornalista é, descubra um nome, um cargo e um e-mail e converse com essa pessoa, se apresente seu material. E foi assim também que eu entrei, por exemplo, e comecei a freelar na Nova, né, na Cosmopolitan. Eu descobri que a Joyce Moisés, que era redatora-chefe e que eu sou absolutamente fã dela, trabalhava lá.
Fui até a mesa dela, me apresentei, começamos a conversar. Na época eu ainda não tinha grandes reportagens escritas, mas acho que deu certo. Ela gostou de mim, da iniciativa, passou uma pequena pauta e depois disso foram pelo menos 4, 5 anos trabalhando em todas as edições deles, sempre cobrindo mulher, comportamento, finanças, carreira, saúde, bem-estar, enfim. Então foi muito bacana. E aí, a partir daí, outros freelas também na revista Super Interessante, na Marie Claire, na Cláudia, na Boa Forma, que mais? Vida Simples, assim, várias, Capricho, foram várias revistas e cada uma com uma experiência assim, bem produtiva. E aí, assim, né, assim, todas as revistas que a gente vê por aí muito nas bancas, né, você participou. E eu queria saber nessa sua trajetória, como que você percebia a representação do negro ali na revista? Como haviam pautas que eram destinadas assim para pessoas negras, ou se você chegava a sugerir pessoas negras para participarem das reportagens e era negado, era aceito? Como que era retratado ali o negro dentro das redações onde você trabalhou? Certo. É curioso porque para eu poder falar da minha atuação dentro da redação, de como as revistas saíam, a gente precisa voltar alguns passos, né? Então, na universidade, eu tive professores negros, né? Eu tinha colegas de classe negros também, então eu tive um único professor negro. E na minha sala, na verdade, em todo o curso de comunicação social, porque era divididos em setores e depois ficamos só jornalistas, éramos 3. Mas como jornalistas, somente 2. Então, obviamente, essas pessoas também não eram representadas nas redações. Então, eu era a única negra no andar, a única negra naquela redação, e uma das poucas negras no prédio inteiro da Editora Abril. E isso, obviamente, também se refletia nas pautas que eram escolhidas e nos personagens que eram consultados para fazer parte dessas pautas, né? Então, depois que você fez esse convite, eu fui fazer uma releitura, fui pensar um pouquinho nesse período, e eu ainda não tinha tido esse despertar para a minha consciência racial, especialmente não tão aflorado, né, e desabrochado como eu tenho hoje. E o que isso significa? E eu não estou falando do tornar-se ou reconhecer-se negra. E você deve compreender bem esse tema comigo. Sendo uma mulher retinta, não existe isso de que, de repente, eu me percebi uma mulher negra. Assim, eu sempre soube, sempre foi muito claro a diferença entre eu e eles, em qualquer ambiente que eu estivesse. Mas eu não tinha essa atenção que eu tenho hoje, né, na hora da definição da pauta, na hora da escolha das fontes. Hoje, se eu for sentar para fazer uma matéria, eu faço questão e vou fazer questão de que eu possa escolher e possa escutar fontes que sejam pessoas negras. Ah, mas para falar sobre racismo? Não, para falar sobre qualquer tema. A gente precisa também desvincular o negro a essas pautas que antes eram exclusivas para música, entretenimento, futebol, e que hoje, além de música e futebol, entretenimento, é também racismo. Mas não, a gente tem profissionais fantásticos que podem falar como nutricionistas, psicólogas, assim, só na minha família temos advogados, psicólogas, nutricionistas, pessoas negras talentosíssimas. Mas então por que elas não estão lá? Né, não são ouvidas para fazer parte dessas grandes reportagens. Porque ainda que a gente veja um rosto estampado negro na revista, a gente tem que se perguntar, a modelo era negra, mas e o fotógrafo? E os produtores? E o estúdio? E todas as pessoas envolvidas para realizar aquela pauta? Quem eram essas pessoas? Né? Porque senão a gente não está falando de representatividade ou de diversidade. A gente está colocando uma amostra, né, aquele personagem negro no filme de terror que é o primeiro a sair de cena, mas que não representa um todo, né, e que não propõe uma mudança efetiva. Então, o que acontecia é que todas as pautas que eu fazia eram ligadas ao universo feminino. Eu não escolhi as pautas, eu sugeri algumas pautas, mas eu não escolhi a maioria delas, e eu comecei a trabalhar mais com pautas que tinham um teor étnico e racial quando eu migrei para a internet em 2008.
Então lá eu também trabalhei por 3, 4 anos em um portal de notícias, e lá sim eu fazia pautas, mas curioso, porque aí não eram pautas onde você naturalmente incluía os negros, eram pautas especificamente para pessoas negras, então, assim, maquiagem para pele negra, o cabelo, o mercado de trabalho da mulher negra, mas hoje o que eu espero é uma normalização da presença do negro em qualquer pauta. E aí acho que essa é a diferença. Eu acho é exatamente isso que eu observo assim. Nós somos tratados por algumas revistas como nicho e Sim, não como parte de uma população que consome aquele conteúdo e que quer consumir aquele conteúdo como qualquer outra pessoa, né? Então a gente tem, eu percebo que as revistas elas têm esse olhar assim segregado para as pessoas negras, né? Então, sim, eu imagino que isso faça parte aí da sua, né, desse seu olhar aí para essa sua trajetória. E você falou que trabalhou em várias revistas femininas. E eu sim. queria que você dissesse da sua opinião, daquilo que você vivenciou, se essas revistas elas trabalhavam muito mais no sentido de reforçar estereótipos sobre a mulher Uhum. ou de quebrar estereótipos. Hoje eu acredito que esteja um pouco diferente, mas a gente ainda tem muitos requisitos, né, das redações, né, da época que você trabalhou. Então me diga aí das suas experiências. Sim. Bom, eu acredito, né, pelo menos quero acreditar que sim, a gente tinha essa intenção de já representar uma mulher independente, uma mulher feminista, uma mulher empoderada. Só que há 10 anos, né, há 5 ou 10 anos, nada disso dava menor audiência, né? Então não se falava do empoderamento da mulher a partir do reconhecimento da sua etnia ou da sua origem. As pautas ainda eram um feminismo branco, eu diria, né? Então, o que significa isso? Como assim feminismo branco? Não é só um feminismo? Na verdade, não. Então, se você for parar para pensar que uma mulher numa revista feminina, ou uma feminista branca pode estar defendendo um amor, o poliamor, um amor plural, ou está defendendo o direito à nudez e a não ser perseguida por isso, uma mulher negra ainda está brigando porque ela está na solidão, né, na solidão da mulher negra, e sequer tem um parceiro, que dirá considerar múltiplos parceiros. Ela não está questionando que ela quer poder fazer um topless à vontade, porque na verdade ela está querendo proteger o próprio corpo. Ela não quer mais ver os corpos negros sendo sexualizados, hipersexualizados, expostos dessa forma, né? Então a sensação que eu tenho é que era um jornalismo e uma conversa com uma mulher não superficial de forma alguma, mas atento a outras questões que não a questão étnica. A gente não falava de gordofobia, ainda não tinha essa preocupação. Olha, então vamos escolher entrevistadas, vamos escolher uma mulher negra, uma mulher retinta, vamos escolher uma mulher gorda, vamos escolher uma pessoa com algum tipo, portadora de algum tipo de deficiência. Não, assim, as mulheres também tinham um padrão ideal de beleza para se encaixar nessas pautas, e eu me lembro que às vezes a gente tinha aspas ótimas, mas falava assim, olha, esteticamente não vai ficar tão bacana. E também tem outra questão, eu durante esses anos todos trabalhei como freelancer fora da redação, o que significa que eu não participava dessas discussões sobre, vamos ver quem fica na versão final da revista, quem sai, quem a gente vai cortar, não me isentando da responsabilidade, muito pelo contrário, mas querendo dizer que para mim chegava a resposta, olha, essa pessoa não é ideal para o que a gente está buscando para ilustrar essa revista. Vamos procurar mais uma, né? Vamos buscar outra. Então, precisava ser uma mulher que poderia estar na capa para poder estar fazendo parte do conteúdo da revista. É complicado isso, porque você acaba... o que é, né, esse padrão? O que é uma Quem mulher para ser... estabeleceu, né? Quem estabeleceu esse padrão? Quem estabeleceu esse critério? E quem são essas pessoas? E quando
finalmente o negro fazia parte de alguma reportagem, qual que era o padrão esperado, o que a revista tinha de padrão para aparecer, para sair na capa, para ser impresso, né, para estar nas bancas, para estar nas mãos das pessoas. Existia uma ideia assim, essa pessoa não vende, né? Sim, sim. Existia essa ideia, o negro não vende, né? Que muitas empresas ainda têm, né? O negro não vende. Como que era esse conceito Exatamente. dentro das redações de revista? Sim, se falava muito nos corredores, né, que as redações não arriscavam. Claro que era uma conversa em off e que nenhuma pessoa declaradamente diria não, não vamos colocar um negro na capa. E também a gente precisa tomar cuidado quando a gente fala de revistas. Por quê? Porque existem revistas fazendo trabalhos diferentes, né? Não necessariamente, não falando só da revista Raça. Mas eu, por exemplo, tive a oportunidade de ter parte do meu corpo retratado numa capa da revista Super Interessante. E uma revista científica, uma revista que fala sobre tecnologia, não tinha esse medo. Mas aí a gente não está falando da revista feminina, né? O que a gente pode falar é, por exemplo, uma capa recente da Veja dos Faria Limers, ou alguma coisa assim, e não tinha nenhum negro, né? Negros não frequentam a Faria Lima. Então, assim, é disso que a gente está falando. E quando tem o negro ou a mulher negra, como ela é? Não é um negro ou uma mulher negra retinto, não é um cabelo crespo 4C, provavelmente serão caixos ali levemente encaracolados, vai ser uma pessoa com um corpo escultural e é muito difícil você se reconhecer nesse padrão. É como a gente vê a propaganda da Natura e as pessoas, a família negra retratada na Natura, é uma família maravilhosa, impecável, mas onde está essa família, né? É essa família retratada com aquele pai, aquela mãe, com aquelas características. Então, assim, o fenótipo do negro, eles não querem os traços negroides acentuados. Então, assim, fica cada vez mais difícil você cumprir a lista de requisitos para você ser parte disso. Então, quando eles dizem, é que é difícil, a gente ouvia algumas falácias, né? É difícil encontrar negros bonitos ou modelos para estarem ali. Bom, é difícil dentro das 50 categorias que você define para que ele possa atender os requisitos, né? Então, acaba não sobrando ninguém, porque são pessoas não irreais, mas que não representam uma parcela real da população. É interessante você trazer isso, porque a gente cai justamente no padrão eurocêntrico de ser. Né? Então existe aquele padrão, na verdade o padrão é branco, loiro, de cabelo liso, de olho claro, magro, né? Este é o padrão, o ideal a ser seguido. Agora, quando se abre o espaço para os negros fazerem parte disso, eu percebo muitas vezes que são só os negros que já estão na mídia. São os negros famosos, são os negros que já têm algum destaque. Esses são permitidos aparecer numa capa de uma revista e tudo mais. Agora, os outros, dificilmente a gente encontra. Recentemente a gente teve, né, alguns... eu não vou me lembrar o nome daquela empresária que saiu acho que Você S.A., teve um outro grupo de jovens negros empreendedores que também saíram na capa. Continua essa segregação, né? Ou sai os brancos da Faria Lima, ou saem só os negros. Periféricos. Entende? Ainda há essa segregação por este ideal de normalidade, né? Do que é o normal, o que é permitido. E aí a gente, né, conversando, mandei para você, até mesmo, né, como eu disse, a revista Raça, ela é uma revista voltada para esse público, para todos os públicos, na verdade, que eu acho que deve se considerar assim, mas mesmo a revista Raça, né, para estar na capa, precisa ter um padrão. Sim, sim, com certeza. E não só isso, né? Aí eu acho que a gente está falando também de colorismo, né? De assim, quão negro você é para ser aceito ou não.
E cada vez que quanto mais a gente conversa sobre isso, eu entendo que a questão, assim, um negro na revista, ou retratado na televisão, é só o resultado, ele não é o processo. Então, as perguntas que a gente deveria estar fazendo é quem são as pessoas que estão tomando essa decisão, né? Sabe quando ocorrem esses escândalos, como aconteceu com a Vogue, como aconteceu com, enfim, com a capa mesmo, é que a Veja, na verdade, acho que as pessoas não esperam diferente, né? Mas cada vez que eclode um escândalo, da Dove, por exemplo, né? Naquela propaganda que a mulher tirava a pele, limpe-se, libere-se, aí surge uma mulher branca, e aí a gente se pergunta, não tinha um negro, uma negra na equipe para falar, olha, vai dar ruim, né? Vamos reconsiderar. Então a pergunta que a gente tem que fazer é essa, né? Quem são as pessoas que estão tomando as decisões do que a gente vai consumir? Como a gente consegue alterar essa cadeia, né, e vencer o sistema para que, tendo ou não um negro na capa ou fazendo parte das reportagens, tenhamos mais negros envolvidos em todas as escalas, né, em todo o processo. Então, eu estava vendo que em 2015, o último dado que eu encontrei, de jornalistas com carteira assinada, 22% eram negros. Isso é muito pouco. E faz sentido, até me surpreendeu porque eu imaginaria um número muito mais baixo. Assim como eu vejo um número baixo de negros que são assessores de imprensa, que são fotógrafos, que são designers. Então, você não tendo essas pessoas na redação para poder falar, olha, vamos expandir, vamos convidar mais alguém, vamos trazer uma pessoa de fora, ou seja, para ter essa visão plural, a gente vai continuar tendo esse mesmo resultado. Então, o que a gente quer não é o negro na capa da revista. O que a gente quer é normalizar a presença que é presente à população brasileira. A gente cansou de falar, sim, somos a maior parte da população, 53%, 54%, né, autodeclarados negros, pretos, pardos, enfim. Mas onde estão essas pessoas? Porque elas não estão nas universidades, elas estão na universidade, né? Agora temos maioria também nas universidades públicas de pessoas que se declaram pretas e pardas, mas elas ainda não chegaram no mercado de trabalho. Então, como a gente faz? E eu me lembro de uma conversa muito emblemática que eu tive, era uma conversa informal na casa dessa pessoa, era um diretor de uma multinacional do ramo alimentício, e ele, depois de alguns minutos de conversa acalorada, falou assim, mas quer saber? Eu não quero ter trabalho, eu quero falar para RH, eu tenho essa vaga, eu preciso que seja preenchida, ponto. Eu não estou preocupado se vai ser negro, se vai ser branco, aí que tá. Esse é o ponto, é não estar preocupado. Claro que vai dar trabalho. E sabe por que vai dar trabalho? Porque são mais de 130 anos de desequilíbrio, de desigualdade. Se você colocar um anúncio para um headhunter e falar, olha, estou procurando um profissional X para minha vaga, e não falar nada, quem são os profissionais que ele vai trazer? Novamente, são profissionais brancos. E aí, por que se fala tanto, então, em diversidade, em representatividade, ter pessoas plurais, e não só de etnias diferentes, mas de origens diferentes, de bairros diferentes, de classes sociais diferentes, gêneros, né, de opção, de orientação sexual diferentes? Porque só assim você vai conseguir romper pouco a pouco essa bolha, ou pelo menos ampliar a quantidade de pessoas que fazem parte dela. Porque, do contrário, o resultado vai continuar sendo o mesmo. Não só pessoas padrão representando ali, mas sem fazer parte, sem lucrar com aquilo, né? Então, acho que essa é uma das questões, né? É fazer parte de toda a cadeia de produção da mídia até chegar na capa da revista. É exatamente isso que eu falo, né? Porque existe a frase, ela já ficou muito carimbada, eu concordo plenamente com o que você falou, já ficou muito carimbada, que é a representatividade importa. Só que as pessoas, elas trocaram, né, a nomenclatura. Elas estão chamando de representatividade o que é apenas representação. Representação é importante, é interessante, é bacana, é importante a gente ver uma pessoa na capa, é importante a criança ver pessoas negras na televisão e poder se espelhar, poder se imaginar, criar o imaginário e mudar a pluralidade das formas como a gente vê, que nem você
publicou essa semana, né? Eu acho que meu controle remoto está quebrado, porque eu mudo de canal e não vejo nenhuma pessoa negra, né? E é exatamente isso, porque daí quando eu falo isso hoje, as pessoas falam assim, ah, não, mas tem a Maju. Eu falei, poxa, para não falar outra palavra, a gente tem que assistir uma programação inteira, de um dia inteiro, para ver uma mulher negra na televisão, sendo que a gente é maioria na população. Então, realmente, quando a gente muda o olhar, quando a gente vira a câmera e olha os profissionais que estão ali trabalhando, decidindo e principalmente lucrando com a imagem do negro que está ali, a gente raramente vê pessoas negras. E a gente percebe, por exemplo, no jornal que a Maju faz, né, o Jornal Hoje, a gente percebe que houve uma mudança na pauta. Anteriormente, dificilmente a gente via reportagens falando sobre denúncias de racismo. E com a Maju ali, a gente percebe que ela não é só representação, ela é representatividade também, que ela pauta essas questões, e aí quase todo dia tem uma denúncia de racismo no jornal que ela faz. Então, é isso, a gente precisa, e é muito importante que a gente pontue isso, porque as marcas hoje, as empresas hoje, acham que nós, pessoas negras, queremos representação. Então, eles sempre colocam lá, né, na propaganda e tudo mais, pessoas negras, muitas vezes a cota, né, uma pessoa só, enfim. Mas o que a gente precisa de verdade é de representatividade, é de mudar a configuração, porque mudando a configuração de como a estrutura ali funciona, automaticamente haverá mais representação, né? Porque, como você falou, vamos pautar mais essas questões raciais. E aí eu queria ouvir de você agora, né, que você já tem essa consciência, que você já consegue, né, a gente muda a lente dos óculos, dos olhos, e a gente consegue enxergar o racismo que anteriormente às vezes passava desapercebido. Então eu falo assim, eu não consigo sair de casa sem enxergar o racismo em algum momento. Né? Isso às vezes incomoda, porque você nunca está em paz, mas pelo menos você não está iludido, né, com todas as questões. O que te incomoda agora, quando você pega uma revista, quando você olha para essas redações, o que te incomoda? Certo. Eu costumo falar que quando acontecem situações de racismo, eu quase nunca estou preparada. E eu acho isso ótimo. Por quê? Porque eu não saio de casa, e eu tenho certeza que também foi isso que você disse, buscando essas situações, ou procurando por elas, ou verificando. E justamente por isso, quando eu me deparo com uma situação assim, a primeira reação é sempre, não deve ser isso, né? E você congela, porque você não espera. E que bom, porque não dá para a gente viver armado, não dá para a gente viver nessa defensiva de que estar na rua, usar a internet, se expor, se expressar, colocar uma foto é perigoso. Porque isso consumiria a gente, né? Não dá. Então, assim, você foi falando, eu fui pensando em algumas questões, né? Essa questão de falar assim, mas tem a Maju, é a mesma coisa de dizer, não, mas na minha empresa tem o fulano. E aí a gente está falando de proporção. Se você consegue falar o nome da pessoa, porque tem uma única pessoa negra trabalhando ao seu lado, tem um ponto aí, né? Tem uma questão. E aí alguém me perguntou, tá, mas como eu faço para ter mais negros na minha empresa? Se eu não tenho poder de decisão necessariamente, eu não trabalho no RH, eu não contrato, né, propriamente. Eu acho que você precisa plantar a ideia, sendo ou não negro. Então, assim que a gente teve essa questão do Vidas Negras Importam, e que a gente começou a discutir muito isso na internet, algumas pessoas me procuraram no privado para falar, olha, eu considero contratar uma pessoa negra, o que você sugere, como eu faço? E tem N caminhos, né? Então a gente tem agora empresas de headhunter e de RH e de recolocação profissional totalmente especializadas em profissionais negros. E são profissionais fantásticos e eles prestam um serviço de excelência incrível. Mas para isso precisa haver o despertar. Você precisa entrar num restaurante, não ver nenhum negro e não achar isso normal.
Não tem que ser negro para falar assim, nossa, peraí. E aí eu tenho um exemplo, o marido não fique bravo comigo, mas a gente foi um dia fazer um curso de primeiros socorros para crianças. E aí a gente chegou no lugar, e aí eu feliz, animada, tinha uma área kids, então nossas crianças ficaram ali brincando, e ele olhou, aí ele falou assim, você reparou que não tinha nenhum outro, não tem nenhum outro pai, só tem mulheres? Você sabia, tal? É para todo mundo mesmo? E aí eu falei, olha que curioso, é exatamente assim que eu me sinto no dia a dia, sendo negra nos lugares em que eu frequento. Para a maioria das pessoas, elas nem reparam. Eu, mulher, ali, não reparei. Não me chamou atenção, porque para mim isso não era importante. E ele percebeu isso. Então, isso que as pessoas poderiam fazer, esse exercício elas poderiam fazer. Não adianta falar sim, tem uma pessoa, né? Tem minha amiga, meu amigo, porque a gente precisa de mais, né? A proporção não dá para ser, tem duas pessoas. Tinha eu na redação inteira. É muito pouco. E ainda eu fiquei pensando, tinha eu na redação da Super Interessante, o Dinho, um amigo querido na redação da Playboy, e mais duas, três pessoas na maior editora na época da América Latina. Alguma coisa está errada. Então, o que mais eu posso fazer? Fala para o RH, vamos convidar uma pessoa para fazer uma palestra sobre diversidade? Quando a gente fala de diversidade, a gente não está só falando da presença de pessoas negras, né, naquele ambiente de trabalho, mas também de indígenas, também de pessoas que não cis, enfim. Coloca isso e acho que as pessoas naturalmente vão começar a perceber. Não adianta só a gente falar que lucra mais, que é mais vantajoso. Quando você falou, olha, com a Maju as pautas mudaram. Porque é isso mesmo. Cada pessoa diferente de todas aquelas que estão fazendo igual, vão conseguir trazer um olhar novo para aquilo. Dá para lucrar mais. Mas vai dar trabalho? Vai dar trabalho. Não serão 130 anos para recuperar, mas você precisa pensar diferente para conseguir ganhar, né, pessoas diferentes. Então, acho que isso sim tem que ser feito. E não é correto essa questão de representação e representatividade. Aí a gente fala assim, poxa, eu não encontro uma boneca negra. Ah, mas na loja tal, lá no centro, se você descer no ponto X, você encontra. Sim, mas a gente não deveria precisar percorrer, a gente não deveria assistir o dia inteiro de jornal para encontrá-la ou encontrar as outras 4, 5, 6 mulheres brilhantes e homens brilhantes negros que a gente tem na Globo, né? Ou uma amiga disse, realmente meu controle também está quebrado, quando eu disse, né, o controle está quebrado, não aparece negro nenhum. Ainda bem que a Netflix me salva porque tem coisas fantásticas. Sim, mas 1 em cada 4 lares no Brasil não tem acesso à internet. A gente não deveria ter que procurar tanto. Se eu procurar, eu te falo uma lista imensa de livros, de música, de artistas, mas eu preciso procurar. Eu não naturalmente vou ligar minha televisão num canal aberto e vou encontrar. Eu não naturalmente vou na livraria e vou ver uma opção ali com um personagem negro, e especialmente desvinculado da questão étnica. Porque até nós, militantes, queremos descansar, né? A gente quer assistir um romance que seja só um romance, e não um romance em tempos de escravatura, sabe assim? Então, é isso, né? É expandir a nossa presença. Eu não sei nem Exatamente. se eu respondi. Eu falei, já perdi a pergunta. Mas são diálogos, não tem pergunta, resposta, são diálogos. Estamos dialogando aqui sobre essa questão. Porque é exatamente isso que você apontou é muito importante. Nós que estamos participando dessa discussão, somos, na maior parte, pessoas que têm um certo acesso à informação, à internet, a livros, a conteúdo na televisão. Então, hoje, eu posso escolher o que eu vou assistir e ver mais negros ali na minha televisão, porque eu vou fazer esse exercício. Agora, uma pessoa que a única coisa que tem é a TV aberta, e a gente sabe o quanto, né, que a Rede Globo é império dentro dos lares, só tem, né, a Maju, não sei se todos os dias a Tia Má participa lá
do programa da Fátima Bernardes, até mesmo repórteres de rua, negros, a gente tem dificuldade em ver. Nas novelas sempre tem, né, aquela porcentagem super limitada e dificilmente são os protagonistas. Então a gente ainda precisa avançar muito nessas pautas. E aí eu queria saber de você qual que seria a redação do futuro, né? Uma redação que faça um conteúdo que vá representar todas as pessoas, que há representatividade, que há inclusão. Como seria essa redação? Como seria essa revista? Só, só essa pergunta, assim, né? Como solucionar o problema? Vamos. Não, eu acredito que a redação do futuro comece na universidade. Na verdade, ela começa até antes da universidade. A redação do futuro começa com as crianças sendo melhor instruídas sobre o período de escravidão que nós tivemos no Brasil, né? Então, vai ser uma redação formada por pessoas que compreenderam a história da escravidão, a atrocidade que isso foi, e as dívidas que ainda estão pendentes até hoje. Quando eu falo de dívidas, essa questão do merecimento, né, do direito a ocupar esses lugares todos. E eu sigo um perfil que fez uma pergunta que é: se hoje tudo é privilégio, o que é direito? Porque parece assim, né? Eu tenho o privilégio de ir na universidade, eu tenho o privilégio de ter uma casa, e mãe, e pai. Poxa, mas o que é direito, de fato, né? Aquilo que é inegável, aquilo que todos nós deveríamos ter. Então, e até lembrando, assim, minhas primas costumam pontuar que quando eu vou falar da minha história, eu preciso fazer algumas ressalvas. Por quê? Porque eu já venho de uma família, né? Eu tenho o privilégio de vir de uma família muito bem estruturada e que teve muito acesso à leitura, a livros. Então, eu morava na periferia da Zona Leste de São Paulo, mas na casa dos meus pais tinha um quartinho ali e junto com a bagunça ali, dividindo espaço, tinha uma estante enorme de livros. Então, eu podia sentar ali, eu lia sobre Atlantes, eu lia histórias brasileiras. Eu lembro que na casa do meu avô tinha um livro da Pequena Sereia, tá? Enfim. E o que isso quer dizer? Quer dizer que eu já fui com um pouquinho de vantagem. Se você for pensar hoje no jovem ou numa negra brasileira, classe baixa, classe média, que ainda está brigando para ver se consegue chegar até a escola, né? Então, a gente reclamando aqui de aula online, e são crianças que perderam o ano inteiro, são jovens que perderam o ano todo, porque estão conciliando com ter energia elétrica na casa, que dirá acesso à internet. Então, essa redação precisa ser formada por pessoas que tenham acesso à informação desde sempre, né? Porque se você está na escola e você só está observando que o negro a ele foi tirado muitos direitos, e aí eu não lembro com quem que eu estava tendo essa conversa, que os livros de história, da forma que são contados hoje na escola, você sendo negro, você se sente humilhado. Você não quer se reconhecer naquela figura que está seminua, num pau, levando chicotada, porque é assim que a história é contada. E a gente esquece de falar de todas as maravilhas dos povos negros. E aí, a partir daí, você já começa a mostrar que sim, somos diferentes e que vamos ser tratados de formas diferentes, que são duas coisas distintas, né? Algumas pessoas não gostam desse termo de falar não somos todos iguais. Não somos. Nós temos o mesmo valor, mas que ótimo que nós não somos iguais. E o Estado não acredita nisso, a polícia não acredita nisso, a justiça não acredita nisso. Então a gente tem que tomar cuidado para não repetir isso, porque aí a gente pensa, não, mas eu não quero falar sobre isso, porque eu não vejo cores. Olha, isso, não ver cores é um privilégio de pessoas brancas. Uma pessoa negra vai ser avisada pela sociedade, pelo segurança na porta da loja, pelos vizinhos num bairro rico, o tempo todo que você é negro e, portanto, diferente, e vai questionar o lugar que você ocupa.
Então, a gente precisa educar, a gente precisa de educação para essas pessoas não só terem informação e oportunidade, elas precisam também ter repertório, também ter embasamento. Eu comecei a estudar mais sobre esse tema de relações étnico-raciais quando eu percebi que cada vez mais eu me envolvia em discussões, principalmente na internet, e que eu precisava melhorar meu argumento. Aí que foi o meu despertar. Não foi porque eu não sofria tanto racismo ou porque eu não enxergava, porque isso nunca mudou. Mas foi quando eu tive discussões como essa do diretor dessa empresa do ramo alimentício e eu precisava contra-argumentar, eu precisava falar para ele, eu precisava ter os números na ponta da língua. E é isso que todos nós precisamos. Até a gente ver que é insustentável, né? Até a gente perceber que não faz sentido a gente ter um ou dois negros, não adianta a gente recorrer à carta do mas eu tenho um amigo negro ou eu tenho um funcionário. E é complicado, porque se eu estou numa redação e eu estou produzindo conteúdo, eu estou num site e eu quero ilustrar uma matéria X, falando beba mais água. Eu vou no banco de imagens. Se eu digitar mulher tomando água num banco de imagens, a imagem que vai aparecer é de uma mulher branca tomando um copo de água. Então é complicado porque a gente precisa sair do automático. A gente tem que rever e reverter tantas etapas desse sistema que foi criado que a gente precisa estar sempre vigilante. Todos nós. E eu me lembro disso porque eu lembro que, então eu precisava colocar mulher asiática tomando água, mulher negra tomando água, homem, sabe, mulher, porque senão você sempre vai ter os mesmos rostos. E a gente reconhece muito rosto de banco de imagem, né? Parece que só tem meia dúzia, tem milhares de bancos de imagens diferentes, mas sempre aparecem os mesmos rostinhos. Porque até esse processo a gente precisa rever. A gente precisa pensar, tá, mas eu vou tentar contratar uma arquiteta, eu vou tentar contratar, sei lá, a cabeleireira, a pessoa que faz a festinha. Vamos ver se ela é negra, vamos falar de black money, né? Não só entre os negros, contratar outras pessoas negras, mas também as pessoas brancas. E sim, vai ser um exercício, porque se você faz a busca natural, eu tentei fazer uma busca porque eu queria ver, eu não me lembro o que era, mas eu lembro que eu estava grávida pela terceira vez, eu adoro falar que eu tenho muitos filhos, né? Estava grávida e eu queria buscar alguma coisa no Google e eu coloquei bebê negro, se eu coloquei bebê, não apareceu nenhum bebê negro. Quando eu coloquei bebê e negro, bebê preto, apareciam bebês brancos e fundo preto, e roupa preta. Então, assim, é uma luta, sabe? Assim, é muito difícil, mas a gente precisa continuar fazendo. E aí, quando a gente fala de ocupar espaços para quem é negro, é sim estar nesses lugares, acreditar que a gente pertence a eles. Porque é realmente muito solitário você ser. E eu lembro que a Maria Júlia, a Maju, falou sobre isso. Eu não quero ser a primeira negra apresentadora, a primeira negra a fazer tal coisa. Eu quero que isso se torne natural, porque a gente precisa ter mais pessoas, né, como exemplo. Então, essa redação do futuro precisa ser formada pela geração de hoje, claro, também as pessoas que já trabalham nessa redação, mas acima de tudo, nesses jovens que a gente está formando, para que eles já tenham outra visão, para que eles parem de questionar o que é belo, né, o que é bonito, para que quando surja um filme magnífico da Beyoncé, e eu sei que aí a gente fica um pouco doído porque pegou ali no nosso ponto fraco, a gente tem uma colunista negra fazendo a leitura, uma colunista africana, seria melhor ainda, a Fatou, aquela garotinha que saiu nas notícias por conta do racismo que sofreu na escola francesa, ela poderia ter O feito. que ela pensa sobre isso? Sobre aquele clipe, né? Exatamente, exatamente. Então precisa ser uma redação múltipla, precisa ser uma redação plural, precisa ser uma redação. Vai ficar com cara de Benetton? Vai ficar com cara de Benetton. Lembra da marca United Colors Sim, of Benetton? claro. Tinha um de cada um, porque o que pegava ali era proporção. A gente não quer dominar o mundo ou tomar o mundo. Não, a gente precisa de equidade, né? É o que está faltando agora. E aí, com isso, com esse olhar, a gente conseguiria. Mas aí, como a gente faz, né? A partir de agora? A gente não pode fugir dessa conversa. Esqueça esse mito da democracia racial, esqueça essa história de que somos todos um povo só, país miscigenado, porque é uma falácia, né? Na prática, isso não acontece. Exatamente, porque esse discurso é o discurso que nos trouxe até aqui. Ou seja, Sim.
de que nada muda, de que as desigualdades se reproduzem e continuam. Então, é preciso avançar nessa conversa, precisa avançar nesse discurso para que as coisas mudem de verdade. Você falou dessa questão do Black Money, eu acho que é exatamente, a gente precisa, as desigualdades também, elas têm uma base econômica. Então, onde está circulando o dinheiro? Né? Por que quando você vai contratar um profissional, você escolhe aqueles profissionais e não outros profissionais, né? Eu tenho dentro no meu celular, no WhatsApp, um grupo de afroempreendedores. Então, sempre quando eu preciso de um serviço aqui na minha casa, ou algum tipo de trabalho, eu sempre recorro... Gente, quem é... Isso é maravilhoso. Né? É isso, porque daí eu sei que são pessoas negras que vão me atender, que eu vou estar girando essa economia e o quanto isso é importante. Desse de banco de imagens, é muito importante a gente ter essa conversa e muitas pessoas participarem dessa conversa e ouvir isso, porque é justamente aquilo que você falou, as pessoas não se atentam, não têm esse olhar. Né? Por exemplo, do banco de imagem. Eu fiz a série Ser Antirracista e aí algumas pessoas participaram, entre elas uma professora que depois veio me relatar. Ela falou assim, Paula, antes de ver a sua série, eu não me ligava nisso. Né? Eu sou professora de inglês, eu estou preparando as aulas e eu preciso de imagens para ilustrar. E aí eu precisava de imagem para ilustrar o boa noite, bom dia, tal. E eu queria uma criança negra dormindo. E aí sempre que eu colocava criança dormindo, apareciam crianças brancas. E quando apareciam crianças negras, era sempre no título da matéria. Xixi na cama, né? Entendi, olha só. Pesadelo, e aí sempre retratado por uma criança negra. E aí ela falou assim, daí eu fui fazer o exercício de abrir essas reportagens, e era só foto de uma criança negra. Né? Não tava mostrando que ela fez xixi ou qualquer coisa, era só uma criança negra dormindo, e é sempre retratado assim. Com isso, eu queria saber de você o quanto que as redações hoje, as revistas de hoje, elas estão colaborando para esse estereótipo do negro, né? Para se manter esse estereótipo do negro que faz com que a engrenagem do racismo continue funcionando, continue atuando da mesma forma. Quanto que essas publicações, essas redações colaboram com isso? O pouco contato que eu tenho com redações de revista, porque acho que faz pelo menos uns 10 anos que eu migrei para as redações e para a produção de conteúdo digital, a mudança foi muito sutil. Claro que agora com essa nova onda, por conta dos protestos nos Estados Unidos, e por isso ter virado uma coisa muito hypada na internet, algumas pessoas começaram a falar, bom, vamos falar mais sobre isso, prestar mais atenção, a gente começou a ver um pouquinho mais, né, de negros. Então, assim, o Roda Viva chamou mais um, sabe? Mas ainda a proporção é muito baixa. Mas é muito fácil, assim, de perceber. Faz pouco tempo eu precisei fazer um trabalho de colagem com a minha filha, peguei uma revista, dessas revistas de maternidade, e comecei a folhear, porque eu falei, vamos pegar uma criancinha X para fazer de conta que é você, e eu coloco ali colando você na praia e tal. Mas eu não tinha criança, mas nem próxima de ser parda. E eu folhei aquela revista e virei, e falei, gente, 2019 e ainda isso. Revista de moda, a mesma coisa. Agora, quando eu entro em alguns sites, eu percebo, mas aí, sabe quando você pensa assim, nossa, que exagero? Eu entrei num site com conteúdo de moda e conteúdo para o público feminino, e na capa, assim, tinham, sei lá, 6 ou 7 chamadas com mulheres negras. E aí dá uma sensação do tipo, alguém fala assim, olha, vamos recuperar o atraso? Vamos colocar negro onde der, vai pôr em tudo quanto é canto. Não é isso, sabe? É parte de todo o processo. E aí o que eu fiz? Eu escrevi para a revista. Não tive retorno, mas escrevi falando, olha, 98 páginas e não tinha uma pessoa negra em nada, nem na publicidade, nem como personagem, nem ilustrando, nada, zero.
Então, assim, muito pouco mudou, né? Quando a gente fala, mas o mês passado, retrasado, se eu não me engano, às vezes é Mota, agora é capa, né? Da Cláudia. É um avanço fantástico. E claro que é assim, mas Monique, mas você estava lá, né? Sim, só eu. Naquela época, e muito provavelmente agora, a gente continua tendo 1, 2, 3 nomes para citar. E aí, se alguém me perguntar qual foi o meu caminho das pedras, né? Então, assim, se a gente tiver esse minutinho, como eu me preparei para estar nesses lugares, para poder escrever para Super Interessante, para Boa Forma, para Marie Claire, para Nova, para Cláudia, para Capricho, enfim. Eu fui atrás. Não, eu não tinha essa questão do QI, não tinha pessoas para encurtar esses caminhos. Então, uma amiga de faculdade queridíssima foi lá e levou o primeiro currículo na RH. Eu participei da primeira entrevista. E aí é só o que você precisa, do e-mail, do contato daquela pessoa. E aí o que eu fazia era isso. Oi, muito prazer, meu nome é Monique dos Anjos, eu gostaria muito de trabalhar com vocês, eu tenho essa sugestão e essa sugestão, porque a gente precisa ter a nossa lição de casa muito bem feita, né? É aquela coisa, o negro precisa se esforçar ainda mais, precisa ser impecável, precisa ser pontual, precisa estar bem vestido, a gente não pode cometer uma série de erros que de repente passariam despercebidos por outra pessoa não negra. E eu ia lá e apresentava meu trabalho, mesmo quando meu trabalho era só uma folhinha. Então, quando eu fazia parte da redação da Super Interessante, eu era atendimento ao leitor. Mas me foi permitido editar a sessão de cartas. E eles iam fazer um especial e eu falei, posso escrever? Posso fazer essa matéria? Eu posso participar dessa sessão que é pequena? Eu posso fazer as resenhas de todos os livros? Então eles tinham o Super Intrigante, posso escrever? Eles tinham resenhas de livro? Me dá 5 ou 6, eu leio e eu faço as resenhas. E assim, sendo permitido e eu indo atrás desses caminhos, eu conseguia. E aí, de novo, não conheço ninguém na Marie Claire. E eu pensava, gente, eu quero muito poder escrever, nem que seja uma única vez. Fui lá, entrei na internet, busquei nome, mandei um e-mail. E para essas histórias, me lembro muito de a Beyoncé, um vídeo dela que ela falava assim, olha, eu ganhei, sei lá, 30 e tantos Grammys e tal, e perdi 50, 60, 70 indicações. Então, assim, para esses exemplos que eu estou dando, tem todas as outras histórias que não foram bem sucedidas, mas eu continuei fazendo, ainda sendo exceção, ainda tendo aprendido, tendo tido a oportunidade de aprender inglês, porque eu pagava a minha faculdade, mas era só a faculdade. Eu não precisava pagar as contas de água da casa, eu não precisava pagar a cesta básica. Se eu perdesse o emprego, eu poderia ter a ajuda dos meus pais para bancar essa faculdade, ou atrasar, ou o que fosse, mas eu era responsável só pelas minhas finanças. Isso que a gente precisa deixar claro, né? Para não virar um exemplo do, mas ela conseguiu. Meritocracia perigosa. Exatamente, exatamente. Eu tinha dinheiro para o ônibus e quando eu não ia com o ônibus, eu podia levar 3 horas para chegar até o meu trabalho. Mas eu tinha o dinheiro da passagem, eu não precisava escolher entre comer ou ir, ou se tinha que ir a pé. Eu tinha o dinheiro da universidade e também tinha o dinheiro do Xerox para as matérias. E eu não estava cansada demais porque eu estava trabalhando num emprego só e não 2 ou 3. Então é tudo isso que a gente tem que considerar, né? E também, ao mesmo tempo, eu tive acesso à informação. E tendo acesso à informação, eu descobri que a Deutsche Welle, uma empresa gigantesca alemã, oferece bolsas para pessoas que têm um nível básico ou intermediário de alemão. Estudei, já estudava por conta do meu marido. Não fosse ele, eu provavelmente teria investido só no inglês. Mas por conhecê-lo e pela família dele, eu quis estudar alemão, descobri que havia essa bolsa. Então, assim, tem tanta oportunidade que as pessoas não ficam sabendo, especialmente no mundo acadêmico. Você que frequenta muito o universo acadêmico sabe. Quem está lá sabe. Mas é só se inscrever, é só ir atrás. Mas toda essa informação precisa ser divulgada, né? Os jovens precisam ter acesso a essa informação. E ainda assim não vai ser possível para todos. Porque as pessoas questionam cota, mas é como a música da Bia Ferreira fala. A professora mandou eu ir para a diretoria porque eu cheguei atrasada, mas chegou atrasada porque o motorista mandou ela descer do ônibus, porque ela não tinha o dinheiro inteiro da passagem, não naquele dia, sabe? Então são todos esses caminhos tortuosos que a gente precisa, né,
desmembrar para conseguir chegar até esse ponto, até o momento de falar, seu nome está ali impresso na revista e você sim é uma colaboradora. E eu estou falando disso porque se a gente quer essa redação e se a gente quer esses profissionais, a gente precisa ajudar essas pessoas a vencerem todas essas barreiras, exatamente. E principalmente ter acesso à informação, a conhecimento, a entender onde elas podem buscar esse caminho, esse curso, onde elas podem se unir, né, para que juntas elas formem essa teia aí de informação. Exatamente. Eu vou te entrevistar lá no outro projeto, que é o que o jovem negro tem que ser. Ele tem que ser o que ele quiser, porque eu quero muito conhecer a sua trajetória. Eu tenho certeza que a sua trajetória vai inspirar muitos jovens. A gente está finalizando aqui a nossa live. Não, mas tá tudo dentro. Foi muito boa a conversa. O que fica para mim, Monique, de tudo que você trouxe é que assim, as redações hoje, para as redações hoje, quando não é uma pauta específica, para as redações de revista hoje, o negro não existe. Sim. Há uma ausência da presença do negro, né, dentro das revistas. Quando eu fui convidada para escrever a reportagem da revista Pais e Filhos, elas vieram me chamar, tá, porque não tinha nenhuma redatora negra dentro da redação. E aí eu falei assim, eu topo, mas eu quero que seja mais. Não dá para ser só uma reportagem no mês de julho e depois nunca mais. Uhum. Né? Eu quero que vocês me falem o que vocês vão fazer mais. Né? Aí eles criaram uma coluna lá dentro do portal, então lá no portal tem mais conteúdo sobre questões raciais, sempre tem. Eles criaram uma seção, né, Toda a Família Preta Importa. Então, é isso também. Quando a gente topa participar, é não olhar superficial, eles estão dando isso. Não, mas o que eu posso, né, o que a gente pode se aprofundar? Então, eu falei para elas, olha, não pode ser uma reportagem de capa uma vez na vida e nunca mais. Precisa ter pessoas negras nessa revista, porque senão fica parecendo, sabe o que eu sinto? Que o papel é muito caro para imprimir a pele negra. E é isso que a gente não pode deixar que aconteça. Né? Sim. Nós, né, é o que eu vejo hoje nas redações de revista, é isso. É que o papel é muito caro para imprimir a pele preta. E a gente precisa que essas redações entendam que não. Nós fazemos parte, inclusive, dos consumidores desse conteúdo e dessas revistas. E o acesso à informação passa também por meio dessas mídias. E a gente precisa tê-las em casa, ter acesso e tudo mais, para que os nossos jovens possam trilhar aí esses caminhos. Então, eu acho que é isso, né? E eu, olha, agradeço demais a sua participação. Uma honra ter você aqui. Imagina, e eu deixo agora você com as suas palavras finais. Certo. Se tivermos pessoas de redação acompanhando essa conversa e a pessoa de repente fala assim, tá, mas eu não consigo, né, fechar essas pautas são recusadas. O que eu faço? É o que eu falei, convide uma fonte para conversar com você. Quando você vai buscar um freela, quando você vai buscar um fotógrafo, quando você vai falar com a assessoria de imprensa, considere também pessoas negras para fazerem parte, né, dessa pauta. Mas eu não trabalho em redação, como que eu posso contribuir? Assim como o exemplo que você deu, que foi fantástico, porque às vezes a gente recebe 2, 3 indicações, mas eu vou escolher pela cor e se ele não for bom? Não, você vai escolher uma pessoa que é boa e é negra. Né? Dá para fazer as duas coisas. A questão do black money, que a gente fala que é o dinheiro das pessoas negras circulando entre as pessoas negras, mas esses profissionais negros são fantásticos, porque eles não estão ocupando essas posições de empreendedorismo à toa. Não estou falando das pessoas que não têm outra chance para sobreviver, mas assim, as que estão executando um trabalho de excelência, mas que quando uma pessoa branca considera, ela vai pensar, eu também vou contratar uma outra pessoa que seja branca. Então assim, vamos sair do automático. Vamos considerar que se a gente está realmente falando que todas as vidas importam, fazemos jus a essa frase. Exatamente. Para nós avançarmos nessas pautas de questões raciais e para que isso realmente mude, para que a gente não fique
apenas com o mesmo discurso sempre, com as mesmas práticas. Gente, muito obrigada a todos que assistiram. Vai ficar salvo para a gente ver e rever essa conversa o quanto que a gente quiser. E a gente, outras pautas, vamos falar sobre a representação do negro nas mídias. E é isso, uma boa noite. Um beijo. Um beijo para todos. Pelo convite. Tá boa certo. noite. Boa Obrigada, noite, querida. Tchau. Tchau. Obrigada, tchau, tchau.